Bom dia, atrasada hoje. E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu diminuir aqui minha cara, brilhante. Feito. Agora ela tá toda equipada, temos luzes, temos tudo. Bom dia. Gente, hoje vamos falar sobre como parar de sabotar a própria felicidade. Recebi muitas respostas no direct, na caixinha, tá? Sobre o porquê que as pessoas estão sabotando, né? As gatinhas aí estão todas, parece que contra a própria felicidade interna. A gente vai falar sobre isso, tá? O que é a felicidade, por que a gente sabota ela, qual é o mecanismo inconsciente que faz com que a gente faça isso, porque ninguém quer. Ninguém quer, mas a gente faz, tá? Bom dia! Então a gente vai falar sobre tudo isso. E eu já vou começar a aula hoje, geralmente eu deixo assim a virada de chave pro fim. Mas hoje eu vou começar entregando já os pontos logo no começo. Vamos fazer de trás pra frente hoje, Benjamin Button. Tá? Já entregando, bom dia. Já entregando os louros no começo, tá? Então aí que tá. Por que a gente se auto-sabota? Bom dia. Olha vocês lindas, sempre aqui. Se você depende da validação dos outros, e esse já é a primeira chave que eu vou entregar hoje, tá? Se você depende da validação dos outros para se sentir bem, significa que você entregou a coroa da sua vida para outra pessoa. A gente sempre fala disso aqui, né? Eu gosto muito de ouvir a professora, bom dia, Luciana Galvão falando sobre isso, né? Ela diz, se você não está conduzindo o carro da tua vida, alguém está. E é por aí, tá? Que a gente vai hoje. Como sempre, né? Isso é muito sistêmico, né? Quando a gente tá preso nas lealdades e tal, a gente não tá conduzindo o próprio carro. Aí os coraçõezinhos, bom dia. Tá, então, vamos lá. Começando a pensar nisso. Quem tem o poder sobre a sua felicidade? Hoje eu já vou começar assim. E estamos com obras, tá? Um apartamento de cima aqui, ó. Vocês que lutem com o barulho das obras hoje. E agora eu falo assim, ó. Problema, olha, o outro que lute, tá? Vocês sobem o som aí, a gente não vai se estorvar com isso, a gente segue aqui a nossa vida. Então, pra gente pensar nisso, ó. Quem tem o poder sobre a sua felicidade? A gente começa daí, tá? É a opinião da sua família? É o que o seu parceiro pensa sobre você? É o que o seu chefe diz no trabalho? Ou é o medo de ser julgada e rejeitada? Você entende? Porque pode vir de muitos lugares, tá bom? E se qualquer uma dessas respostas foi sim, é porque a gente já entregou a coroa. A gente já falou assim, ó, pode governar minha vida. Tá contigo, tá? A gente já terceirizou. Mas aqui nessa aula a gente vai falar sobre como tomar essa coroa de volta para aprender a governar a própria vida. Tá? E eu já adianto, isso não vem sem culpa, como tudo. Como tudo, a gente já tem uma grande conversa sobre culpa e inocência, né? Para nós sermos adultos e conquistarmos o mundo adulto, faremos com culpa. Vamos chegar nela, tá? A gente cresceu achando que buscar felicidade era egoísmo. Muitas meninas que me responderam na caixinha disseram que tinham receio de querer mais felicidade, tinham medo. Tá? Pelo julgamento dos outros, pela responsabilidade que isso traz, são, né, muitos mecanismos, mas a caixinha disparou nesse, é o medo de querer mais. Ai, que loucura, né? A gente é muito doido. Só que isso não é verdade, né? Que querer felicidade é egoísmo. Tá? E aí a culpa aparece nesse lugar, mas ela é parte do crescimento adulto, tá? A gente precisa aprender a sustentar essa culpa sem voltar para os padrões antigos, tá? Eu trabalho muito isso dentro das mentorias, que é você criar essa segurança interna para conseguir sustentar uma nova identidade que você quer ver, a nova coisa que você quer viver, tá bom? Então, antes de começar, a gente vai se focar aqui. O que é, afinal, a felicidade? Tá bom? Primeiro de tudo, para entender por que a gente sabota ela, a gente tem que entender o que ela é, tá? Então, vamos lá. Gente, eu estudei isso por muitos anos. Eu estudo isso há mais de 10 anos. Que loucura, né? Eu parei pra fazer a conta hoje. Eu já estudo isso desde 2014. Que doidura, né? É muito legal porque eu estudava isso pra mim. Era pelas minhas próprias questões, né? E depois eu fui entendendo como isso foi construído dentro de mim pra ter agora esse escopo pra poder contar isso pras pessoas. Que alegria. Deus é muito bom na minha vida. Então, vamos lá. A felicidade, ela não é um objeto nem um objetivo.
que ela é então? Ela é um estado interno permanente. Ué, mas por que tem hora que eu não tô feliz então? Porque é um estado permanente interno, mas que às vezes está disponível e às vezes não. Tem gente que consegue fazer com que ele seja um estado permanentemente disponível. Nós, réis mortais, não, tá? Então, eu quero trazer aqui o conceito do Vedanta, tá? Por isso que eu falei que há muito tempo que eu estudo isso. Estudo Vedanta desde 2014. Ele é, assim, o cerne do autoconhecimento dentro dos Vedas, que são os livros hindus, onde tem a Ayurveda, tem Yoga, e o profundo do autoconhecimento, que é o Vedanta, tá? Então, o Vedanta ensina que a felicidade não é algo que a gente alcança. Ela não tá no futuro, ela não tá numa conquista, ela tá dentro da gente, porque ela é um estado interno. É um conceito bem profundo, tá? Tem muitos jeitos da gente entender e acessar isso, mas eu entendo que se você conseguir se colocar num estado meditativo, que é de relaxamento mental e físico, ambulância, no estado mental e físico de relaxamento, e você buscar lá no profundo do teu coração, você encontra com ela. E ela é serena, não é eufórica. Não é euforia, é felicidade, tá bom? Então, ela é diferente de conquistas, diferente de um lugar futuro, ela é presente, tá? Quando a gente conquista alguma coisa, o que a gente encontra? Alegria, contentamento pelo sucesso ou até um alívio, porque algo que a gente esperava que fosse sofrido ou doloroso não aconteceu. Ai, esquisito! A gente, inclusive, estuda muito tempo no Vedanta, dizendo que a maior parte do tempo, a gente não tá buscando a felicidade, a gente tá buscando evitar o sofrimento. São as duas coisas que a gente faz. Ou a gente busca o prazer, ou a gente busca evitar a dor. Então, às vezes, a gente fica muito feliz porque... Ai, nossa, consegui aquilo que eu precisava tanto. Mas por que você tá feliz porque conseguiu o negócio? Não, você está aliviada porque se você não conseguisse, ia ser um perrengue infinito. Você está aliviado porque a dor não veio, tá? Você tá vendo como as coisas são diferentes? O que é, na verdade, a felicidade, né? Então, a nossa mente vive nos desviando dessa felicidade interna, desse estado permanente que a gente tem da felicidade. A mente nos faz acreditar que a gente só pode ser feliz quando alguma coisa acontecer. Quando a gente tiver um relacionamento perfeito ou os resultados forem obtidos e a gente for reconhecida ou que a gente estiver seguro, mas não, felicidade não é isso, tá? Então, quando a gente entra nesse lugar de buscar essa felicidade que tá fora, né? Que nem é felicidade, mas tá, é dito que a gente se coloca numa corrida sem fim e a gente nunca chega, tá? Porque muitas vezes a gente sente que a felicidade tá ali a um passo de distância e aí acontece alguma coisa sempre, tá? Sempre dá um ruim. Falei se não dá um ruim, né? Então a felicidade parece que tá quase ali, aí vem um problema, uma insegurança, uma dúvida e a gente dá um passo atrás. Tá? E essa que é a sabotagem. Mas por quê? E aqui a gente entra numa das grandes verdades do autoconhecimento. A gente não teme, a gente não tem medo da infelicidade, a gente teme a felicidade. Que pode parecer um absurdo, mas existe um motivo muito profundo para isso. Faz sentido? Conseguiram pegar essa? Já é a segunda chave de hoje. A gente não teme a infelicidade, a gente teme a felicidade. Por muitos motivos, vamos falar desses motivos, tá? Gente, que loucura, né? Vocês esperavam por essa? Os gatinhos que responderam a caixinha, né? Porque que pediram tanto. Por que a gente sabota a felicidade? Porque a gente tem medo dela. Tanto dela quanto do que ela pode causar. Então vamos lá. Estão acompanhando, turma? Vocês estão acompanhando? Sobe o coraçãozinho aí pra eu saber que vocês estão vivos. Por favor. Vamos lá. O medo da felicidade e a sabotagem inconsciente. A felicidade exige que a gente assuma um lugar de maturidade e responsabilidade. Mas para que muitos de nós é assustador, tá? Ó, os corações estão vivos. Então, aqui,
eu vou apresentar algumas razões inconscientes que fazem a gente se proteger da própria felicidade. Tudo isso tem raiz sistêmica, tá, gente? Como sempre, né? A teoria sistêmica veio na minha vida, a teoria sistêmica, que é a base das constelações, ela veio na minha vida como um novo olhar, tá? Ela descortinou a realidade. Porque quando que a gente para pensar quem foi que ensinou a gente que, na verdade, a gente tem medo de ser feliz? Né? Então, vamos lá. Vou fazer algumas perguntas, você vai respondendo aí na sua cabeça para ver em qual delas é que o bicho pega. Primeiro de tudo, culpa sistêmica, tá? Você, por acaso, por um acaso, você cresceu num ambiente onde as pessoas, e principalmente as mulheres, não foram felizes? Tem um marido que tem por base a felicidade. Às vezes sofre, entristece, mas passa logo. Impressionante. É isso. A felicidade, gente, esse é o pulo do gato do Vedanta. Eu estudei por muitos anos. Assim, é sério, eu estudava mesmo. Na pandemia, eu tava num curso, numa turma regular, com aulas semanais. E isso é de pirar o cabeção. A felicidade tá sempre lá dentro, até quando a gente tá triste. Tá? Porque a felicidade é um estado interno. E a tristeza é um sentimento. É uma camada fora, uma camadinha bem próxima do interno, mas uma camadinha fora ainda. A felicidade tá sempre lá, gente, é isso, tá? É muito difícil você acessar esse lugar, mas tem gente que nasce com esse dom, né? É isso. Então vamos lá, as perguntas. Você cresceu num ambiente onde as pessoas da sua família, principalmente as mulheres, não eram felizes? E eu digo as mulheres porque, né? Estamos falando aqui com a maioria de gatinhas. Os homens vão pensar o quê? Os homens não eram felizes? Ou alguma mulher com quem você estava identificado não era feliz? Para as mulheres, né? No caso das mulheres, geralmente estamos identificadas com a felicidade das outras mulheres, avós, mãe, tá? E com o lugar feminino dentro da família, era um lugar feliz? Ou era um lugar de sofrimento, tá? A não ser que a gente também esteja emaranhada no lugar de filhinha do papai, ou emaranhada com alguém específico, masculino da família, por exemplo, um avô, e eu sofro da mesma causa dele, entendeu? Um emaranhamento. A minha felicidade pode estar equilibrada, medida pela régua dessa pessoa. Mas geralmente é pelo feminino, tá? No nosso caso. Outra pergunta. Aí você acredita que precisa ser leal ao sofrimento dessas mulheres? Você sente que se você for feliz, você vai estar traindo sua mãe, suas tias, sua avó? Vai respondendo aí, vendo se você pega nessa rede. Se doer é porque é teu. E dói, né, gente? Dói. Já fiz essas perguntas aqui muitas vezes. Tá. Outra coisa, essa é a culpa sistêmica. A identidade ligada ao sofrimento. Você aprendeu que ser forte é ser resistente à dor? Por acaso? Você se sente desconfortável quando as coisas são boas demais? Porque não sabe viver sem ter um probleminha pra resolver? Ai, gente, essa era eu todinha. Se eu não tivesse um probleminha pra resolver, eu não sabia nem o que fazer no meu dia. Como a gente é doida, né? Falo tudo isso daqui com conhecimento de causa. Já vivi, já lutei. Tá? É identificação com sofrimento. Por quê? Porque todo mundo da minha família estava sofrendo de alguma coisa. Sei lá, sempre tinha um BO para resolver. E eu não estava pegada no BO, tá? Outra opção. Medo de perder as conexões. Isso a gente liga à lei do pertencimento, tá? Se você mudar, será que ainda vai estar pertencendo ao seu grupo? Será que a sua família, seus amigos, seu parceiro, eles vão aceitar você da mesma forma se você começar a se priorizar, quer dizer, a cuidar da sua própria felicidade? O que vocês acham? Tá? E tudo isso acontece no inconsciente, tá? A mente cria desculpas e distrações e dificuldades para a gente não precisar encarar a nossa própria expansão, porque isso daqui é expandir. A gente está se autoconhecendo, a expansão começa de dentro, é uma implosão. Você olha lá no profundo, entende, meu Deus, estava leal àquilo, nossa, eu sempre fiz isso a vida inteira. Mãe, espero que você me aceite se eu fizer diferente. E eu tô em harmonia com isso, agora eu vou fazer diferente em sua honra. O meu sucesso será o seu sucesso. E aí você faz assim, ó, tá? Pra dentro e depois explode. É a expansão.
Mas isso é difícil. Vem num golpe para as outras pessoas falar, nossa, o que aconteceu com essa menina? Quem te conhece depois fala, nossa, que good vibes, que alto astral que é essa pessoa. Mas as pessoas que já te conheciam antes falam, que esquisita, o que passa com essa criatura? Né? Se identificam aí nesse lugar, minha gente? Bom, e aqui vem uma pergunta para refletir. Mas só mais uma, né? Quantas vezes você parou no meio do caminho porque as coisas começaram a dar certo? Vulgo, sabotou-se. Você estava indo em direção... Ah, gente, a gente faz isso o tempo todo, fiz esses dias. Não é? A gente faz. Estou estudando isso há muito tempo, mas é uma construção para a vida inteira, a gente faz. Vem um novo tipo de desafio, um pouco maior do que o último que você venceu, e a gente esbarra no muro e depois fala, puxa, podia ter ido, né? Por isso que eu treino o Bora Lá com o marido. Meu maridão é... Ai, meu Deus, ele é incrível, gato. Tá aí, né, gatão? O maridão é do Bora Lá. Ele vive falando assim, Carol, tem que falar mais sim que não, né? E eu tento. Ele acha que é pouco ainda, mas é porque ele tá no nível... Eu tô aqui e ele tá aqui. Eu tô crescendinho. Eu tô entrando na turma do Bora Lá, né? Tá, então vamos lá. É isso, tá? É quando a gente foi em direção de uma coisa que tava dando certo e parou no meio do caminho. Você sabotou, tá? Como que a gente faz pra sair desse ciclo? Deixa eu ver as horas, tá? Agora que a gente entendeu por que a gente se sabota, vamos falar de como sair do padrão. Tá, quando... Falei superficial aqui, tá? Mas porque eu converso com vocês sobre as lealdades sistêmicas há muito tempo. Então, qual que é o primeiro passo? A gente vai olhar tudo isso daqui que eu falei sobre o medo de perder as conexões, a autossabotagem. Ah, nossa, eu pulei um muito importante, gente. O meu script tá todo aqui no computador. Antes eu vinha com papelzão, agora tá tudo aqui na minha frente. Um muito importante, que é a autossabotagem como um mecanismo de proteção. Porque se eu não tentar, eu não corro risco de falha. Esse é o medo do bora lá. Quantas vezes você pode falhar? Você está autorizado a falhar? Você sabia que só sucesso é quem fracassa? Né? Se eu não tentar, eu não corro risco de falha. E se eu estragar antes, pelo menos o golpe não vem de fora. Gente, como é pesado isso, né? A gente faz, não faz? Fala aí se não faz. Tá? Então, como que a gente começa? Primeiro passo. Como que a gente começa a não cair nessas armadilhas? Olhar sistêmico. Gente, olha, eu estudo esse troço, como eu disse, né? Estudo a felicidade desde 2014. Tá? Assim, muito. Livros lidos, aulas assistidas, mestres, professores, monges, tá? Muito. Eu vivi isso, tá? Paralelo ao meu trabalho de bióloga, eu vivi muito isso. Porque esse é o meu chamado, né? As minhas questões da felicidade bateram muito forte. No entanto que em 2020, quando eu comecei o Instagram aqui, eu falava sobre a felicidade, né? Porque eu tenho um questionamento desde nova. Por que tá disponível para mim e não tá disponível para quem tá do meu lado vivendo a mesma coisa que eu? Por que eu sou tão feliz e o outro não consegue? Ou por que tem horas que não tá disponível para mim? E eu fui atrás dessas respostas, tá? Então, eu fui construindo um entendimento dentro do autoconhecimento. Eu estudei yoga, meditação. Pratiquei um infinito de métodos de meditação, sabe? Passei retiros de silêncio para introspecção, estudei o cerne do autoconhecimento, conversei com monges, professores e guias das terapias energéticas, do autoconhecimento, da psicologia, tá? Busquei na base de todos esses troços e encontrei dentro da teoria sistêmica das constelações familiares. Porque ela é o guia prático, tá bom, gente? Vamos dizer que ela pega tudo isso e fala assim, então já que você já entendeu tudo isso, é isso que você faz. Tem que falar assim pra mamãe. É tão simples, gente, tá? Então, como que a gente vai olhar para a culpa sistêmica, a identidade ligada ao sofrimento, o medo de perder as conexões, que é o pertencimento, e a autossabotagem como mecanismo de proteção, com o olhar sistêmico. Como faz isso? Passando por um processo de terapia sistêmica. Uma mentoria, no nosso caso, tá? Mentoria de desenvolvimento sistêmico. Ou, se você é mais autônoma, porque também existe, tá?
Quer tentar por si só, como eu estava tentando lá no começo? Constelação familiar. Faça uma constelação que você já enxerga um caminho de solução, tá bom? Então, feita esta tarefinha do olhar sistêmico, como que a gente sai do ciclo? Primeiro, resolve isso daí. Segundo, e agora? Eu já tô livre dessas lealdades. Quem sou eu? Porque, gente, é isso que eu construí dentro da mentoria, tá? Tenho duas. A mentoria individual e a individual avançada. Vamos lá começar da primeira mentoria, que é a mentoria estrutura sistêmica. Eu recebia muita gente com variados tipos de problemas, porque os problemas podem ter uma categoria infinita de variedades, tá? Pode ter vindo de qualquer lugar e pode ser, né? As possibilidades são infinitas de dar errado. Vendo desafios, angústias, limitações, problemas emocionais, físicos. E as pessoas vinham fazer uma constelação, entendiam um caminho, solução, mas o resultado se perde com o tempo. Ou a gente não tem estrutura para ver aquilo e conseguir agir em cima disso. Ou depois que a gente viu aquilo, a gente ficou sem rumo. Afinal, então, se eu não era minha mãe, se eu não precisava fazer o mesmo caminho que ela, quem eu sou? Entendeu? Então, eu entendi, pelo meu próprio caminho, que algumas coisas precisavam ser feitas depois, de você enxergar o caminho de solução, entender quais eram os emaranhamentos, as lealdades que você vivia, os padrões invisíveis que inconscientemente te faziam se auto-sabotar, por exemplo, aqui no nosso assunto. E agora, quem que sou eu? Se eu não sou leal ao sofrimento da minha família? Se eu posso ser feliz para além do quanto eles podem ser felizes? Quem que sou eu, então? E aí a gente vai construir a identidade desta pessoa que sustenta esse novo patamar de felicidade. Gente, é pesado esse negócio, hein? Eu não brinco em serviço. Estão entendendo? Sobe o coraçãozinho aí se vocês entenderam isso. Que eu vou aprofundar um pouco mais. Aqui a gente pratica mergulho de cabeça. Vou pegar minha aguinha. Aqui a gente não brinca. Mergulho de cabeça. Estão entendendo? Então vamos lá. Então vamos lá. Já fizemos a primeira parte da tarefinha, que é entender as lealdades e tal. Agora, como que a gente vai sustentar esse novo lugar? E eu vou contar como eu fiz e como eu faço com as minhas mentoradas, tá? Que vêm passar por esse processo terapêutico comigo. É inspirado no arquétipo da rainha. E agora eu vou alugar o triplex da tua cabeça, né? O bom e velho triplex da cabeça. Porque eu não tô aqui pra dar diquinha superficial. Podia falar assim, você tem que aguentar a felicidade, você pode fazer tal e tal, deixe mais felicidade no seu dia, ponha mais... Se permita. Mas fica raso, superficial e a gente não brinca assim aqui, né? Tá, vamos mergulho do profundo. Bom, a rainha. Eu vou contar pra vocês quem ela é, pra você entender o que isso tem a ver com sabotar a própria felicidade, tá bom? A rainha, na verdade, não é um arquétipo como o Jung descreve, tá? O pai dos arquétipos. Mas que hoje é considerado por alguns estudiosos como um arquétipo que remete ao poder, liderança e governo. Vou explicar. O Jung, ele identificou padrões universais de comportamento e personalidade que ele chamou de arquétipo, tá? Eles estão presentes no inconsciente coletivo da humanidade. Olha lá para onde estamos indo, gente. A aula sempre dá umas reviravoltas. Os principais arquétipos femininos, por exemplo, a donzela, a mãe, a guerreira, a sábia, elas são expressões, então que são arquétipos, expressões desses padrões que se manifestam ao longo da nossa vida de forma cíclica, tá? Eu estive identificada no arquétipo da guerreira por muito tempo. O que a gente quer? A gente quer quebrar tudo e resolver esse negócio. Tem que ser do meu jeito ou não é de jeito nenhum. O marido teve uma paciência até a lua para me aguentar. Porque quando ele me conheceu, eu tinha palavras até aqui, ó, para serem ditas. Já ultrapassava esse limite. Já estavam por aqui de palavras. Porque eu tinha muito que eu queria falar, porque eu achava que era certo, porque eu achava que era justo, direito. E vamos à guerra. E ele me ouviu. Ele teve uma paciência de me esgotar. Me deixar falar tudo que eu tinha da raiva e tudo aquilo que mexia comigo, a guerreira dentro de mim, até ela se apaziguar, tá? E às vezes é isso que eu faço dentro da mentoria, às vezes, viu? Tem umas guerreiras aí que vem, senta aqui na minha frente, né? Aqui na janelinha quadrada, até esgotar. E daí a gente consegue começar um trabalho, porque primeiro precisa esgotar, tá? Então é um tipo de arquétipo.
a gente precisa ultrapassá-lo. Senão a gente também vive com uma máscara, tá? Não quero essa máscara. Quero ser eu. E aí é que entra a rainha, porque a rainha vai além desses ciclos, tá? Ela não é um arquétipo, por isso que o Jung não considera ela um arquétipo. Veio depois dele, né? Na verdade. Ela é um modus operandi, tá? É uma identidade que a gente pode assumir quando a gente fizer o nosso trabalho sistêmico de compreender os padrões e se libertar dessas repetições inconscientes no sistema. É um modus operandi em que a gente pode assumir para conduzir a nossa vida daqui para frente. Uma pessoa que não se autossabota. Aliás, a autossabotagem é uma palavra que, pelo amor de Deus, ele merece. Entendeu? Já não faz mais parte dessa vida. A rainha, ela não é apenas um arquétipo, ela é um estado de maturidade e consciência. É um nome que a gente dá para esse estado de maturidade e consciência. Entenderam? Então, enquanto os arquétipos são fases que a gente vive, a rainha é uma escolha de ser. Tá? É uma forma de nomear esse estado de maturidade e consciência que a mulher pode atingir. E é uma mulher que consegue governar a vida com clareza, responsabilidade e sabedoria. Não é o que todas nós queremos? Posso, mas como que eu vou ser uma rainha se eu sou assim, tenho um jeito moleca, sou divertida? Pode, meu bem. Pode. Porque é um estado de maturidade interna. Você pode continuar se expressando como você é. Tá? Vou explicar. A diferença é que nesse estado a gente não reage às circunstâncias, a gente cria a própria realidade. Vocês entendem que tem uma coisa de botar a coroa de volta na cabeça? Sabe aquela coroa que a gente falou no começo? Você entregou pra quem? Pra família? Para o que os outros vão achar? Por isso você espera a validação do rei que tá fora? Né? Da outra rainha? Eu vou botar aqui e vou tirar minhas próprias conclusões sobre a minha vida e vou seguir do jeito que eu acho que tá certo. Não é meter o louco? Não é. Porque a gente também quer viver uma vida boa, em harmonia com quem tá em volta, quer que o meu bem-estar esteja ok para ele transbordar também no bem-estar de quem tá em volta. Então, o que significa ser rainha da própria vida? Governar, não controlar. Porque a gente tem mania de controle, né? Governar significa entender que cada coisa tem o seu lugar e função e que a rainha não precisa controlar tudo, mas gerir a vida com equilíbrio. Faz sentido? Não é um estado de maturidade? Conhecem mulheres assim? Honrar o seu valor e o dos outros. Isso é muito importante. É o não precisar da validação externa. Tá? Uma rainha não se diminui para caber nas expectativas externas. Mas ela também não pisa em ninguém. Você entende? Do mesmo jeito que a gente não espera a validação externa, a gente também não tenta validar ou rotular os outros. Tá? A gente sabe do nosso valor e sabe o valor de cada um. Cada um. Até os seres mais desprezíveis. Fazem parte do sistema, tá? Outra característica desse estado de maturidade é delegar e confiar. Assumir o próprio poder não significa carregar tudo sozinha, mas dividir a responsabilidade e confiar no fluxo. E aí eu entro num lugar junto com as minhas mentoradas que é muito importante, que é a gente só pode ser uma rainha quando a gente tem um rei. Senão a gente é princesa. Né? Arquétipo da donzela. Tá bom? Que ainda, né, a donzela é aquela que é frágil e ainda existe alguém para resolver as coisas por ela. Mas a gente só pode ser uma rainha quando a gente tem um rei. E aqui entra o delegar e confiar. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você, junto com seu marido, com seu cônjuge, seu relacionamento, seu gato, vocês vão conduzir juntos essa vida confiando que ele vai também fazer a parte dele. Vocês estão em harmonia, tá bom? Então, delegar e confiar. Se o seu gato ainda não faz as coisas do jeito que você espera que ele faça, entenda, meu amor, sua cabeça não funciona igual a dele. Cada um funciona de um jeito, são os dois dando o melhor que podem. Se vocês estão vivendo nessa harmonia, né? Falamos isso nas aulas sobre relacionamento. E por último, né, uma característica dessa identidade madura e responsável é desfrutar da vida. Porque muitas de nós fomos ensinadas de que a gente precisava servir e se doar sem limites. É natural. Né? Principalmente nós brasileiras, né, minha gente? Que somos das famílias que vieram da ralação, né? Que de gente simples que precisou trabalhar muito. Então a gente viveu isso, né? Olha lá o marido, delegar para ele. Delegar para a vida, meu amor. Você delega para mim, você sabe. Linda.
Ele vem causar nas minhas aulas. Ele é muito provocativo comigo. Mas é bom, a gente tá sempre construindo maiores entendimentos, né, gato? Então vamos lá. Desfrutar da vida. Muitas vezes a gente foi ensinado que precisava servir e se doar sem limites, sem se permitir desfrutar. Eu tenho muitas clientes que perguntam assim, ó. E qual é o seu hobby? Hobby? Que hobby? Pô, não tem um negócio que você faz porque você gosta? Ah, tem uma que diz assim. Ah, eu tenho uns bonequinhos do Harry Potter. Que eu gosto de montar. Bonequinho do Harry Potter? Tá, mas onde que tá esse servir, construir e desfrutar? Tá? É nesse lugar. Bom dia. Então agora me conta. Você sente que você governa a sua própria vida ou você tem deixado que outras pessoas tomem as decisões por você? O que você acha? Você tá nesse lugar de maturidade, maturité? Tá conseguindo sustentar esse lugar ou ainda é um sonho, você é um protótipo? Porque a gente é eterno aprendiz, né? Vocês entenderam que é um lugar, assim, o caminho é longo, mas é um lugar que a gente pode construir? Quantas mulheres já passaram pelo processo de desenvolvimento comigo, né, dentro da mentoria, e que, no primeiro momento, a gente fica chocada, fala, meu Deus, existe esse lugar de rainha? Dá para atingir esse nível de maturidade e serenidade? Junto com a responsabilidade? Sabe? E aí a gente começa um trabalho ativo para chegar nesse lugar, tá? Por isso que dentro da mentoria eu pego no pé de vocês. Tem tarefinha. Essa semana você vai olhar para aquele teu jardim que tá abandonado e vai falar, eu vou cuidar do jardim e depois vou desfrutar. Pô, o jardim é o símbolo da rainha. Que mulher que tá louca tentando sobreviver, trabalhando, tentando dar conta da casa, que tem um jardim. Só tem jardim quem tá bem estabelecido na vida. Entendeu? Então é um símbolo da rainha, tá? Dessa identidade. Vamos lá. Tô fugindo do nosso assunto. Doida. Ela não aguenta. Então, sobre a rainha. Quando a gente tá nesse lugar, a gente não se sabota, porque quem assume a responsabilidade pela própria felicidade somos nós. Tá? Eu já não delego mais ela. Eu já entendo quais são as minhas lealdades inconscientes. Eu já sei onde estão os meus pontos cegos. Eu já olhei pra eles. E como que a gente encontra o ponto cego se ele chama cego? Porque a gente não vê. A gente precisa encontrar alguém que ajuda a gente a ver, tá? Por isso que eu falei que eu precisei de um monte de guias e mestres e monges e professores e, né? Pra me ajudar a enxergar os meus pontos cegos. E ainda sou recheada deles, porque todos nós estaremos encontrando pontos cegos e novas camadas até, né, o fim. Mas essa mulher já olhou para os principais, ela já não cai nas mesmas armadilhas, tá? Não se espera validação externa, a gente já olhou para os emaranhamentos e entendeu de onde vinham as limitações. Então a gente se torna essa mulher mais segura e que pode querer mais. Porque quantas pessoas responderam naquela caixinha que tinham medo de querer mais? Felicidade. Tantas, gente, a maioria. Como que você pode ter medo de querer mais? Por que a gente vive isso? Que bloqueio que é esse? Mas a gente vive, é um bloqueio real. A gente precisa parar e olhar pra isso. Em que lugar que a gente não tá autorizado a querer mais? Porque, meu, o que sua mãe quer? Quer mais que você seja feliz. Entendeu? O que sua família espera pra você? Que você frutifique, vá adiante, que conquiste, que faça, que reine. Não é? É isso que minha mãe espera de mim, pelo menos, né? Porque eu sou o maior sucesso da minha mãe. Então, quanto mais sucesso eu tiver, mais feliz, mais desfrute, mais o serviço que ela teve antes fez valer, entendeu? Fez sentido. Compensou. Então, ela sente, né, que o trabalho dela tá pago, a minha missão está cumprida. Quando se vê um filho com sucesso, com felicidade. E por que a gente tem medo de querer mais? Por causa dos emaranhamentos, tá? Então, agora a gente chega nesse lugar que para estar lá exige uma construção. Dá trabalho, dá, né? A gente vai precisar passar por um processo, como eu digo, tudo na vida que é para ser construído precisa de etapa e comprometimento. Construir um baita prédio aqui do lado da nossa casa. Gigante. Levou 2 anos. O que precisa? Etapa e comprometimento. Para qualquer coisa. E para a construção interna também, de uma nova identidade, de uma nova pessoa feliz, de um novo eu melhor.
etapa, comprometimento, tá? Por isso que eu falo para as gatinhas da mentoria, eu chegarei na sua sessão com 120% de comprometimento com o seu processo, com o seu resultado. Porque eu, como mãe desse processo, o seu sucesso é o meu sucesso, o seu resultado é o meu resultado. Então, meu compromisso é 120%. E eu falo, não quero ninguém aqui que tenha menos do que 100. Xarope, né? Tá? Por quê? Porque é um caminho que exige construção, mas vale a pena, porque o desfrute dele é de uma vida toda. Tá? Eu sempre digo, a vida pode ser melhor. Pode ser melhor. A cada dia, a minha é, a sua pode ser, entende? Mas é uma construção. E identificar esses agentes limitantes, reorganizar os padrões inconscientes que levam à autossabotagem e construir essa nova identidade mais forte nos permite lidar com o mundo de um novo jeito, com mais força, com mais leveza, mais clareza. E aí sim, a gente pode entrar em contato com essa felicidade que já existe, porque ela é aceita, ela é válida. Ela ganhou espaço. Ai, arrepiei. Não é lindo isso? Eu arrepio porque eu vivo isso. Então eu sinto o poder disso daqui, tá? Pode parecer que às vezes, nossa, ela tá falando de um sonho distante. Mas se existe no plano das ideias, já existe. O primeiro lugar que tem que existir aqui. Se você tá ouvindo falar disso, não é à toa. Então saiba, existe esse lugar e você pode vivê-lo, entendeu? Porque eu busquei e descobri como é que chega lá. Eu consegui construir o meu caminho. E agora também criei um troço em etapas condensada num negócio só, para você conseguir começar isso daqui, dar os primeiros passos, entende? Um negócio que eu passei 15 anos buscando, eu criei um método, tá? Por isso que eu fico doida com isso, eu adoro isso, tá? Então vamos lá. Fez sentido aí, turma? Estão seguindo? Então vamos lá, o que separa para acabar, a doida? O que significa governar a própria vida? A gente vai olhar a realidade como ela é, tá? Entender quem é que tá dirigindo a minha vida agora. Tô tomando as minhas próprias decisões ou tô reagindo ao que acontece? Vou parar de procurar permissão para ser feliz. Então eu não vou mais precisar dessa validação externa. Eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas e ok, pela minha própria felicidade. Vou aprender a lidar com a culpa. Por isso que eu disse que no começo é preciso sustentar a culpa. Por quê? Você vai fazer diferente das outras pessoas do seu sistema. Serão todos tristes, macambúzios e sorumbáticos. Você será diferente, em honra a eles. Você tem que encontrar esse lugar de força para conseguir sustentar a culpa de ser diferente e, se calhar, ainda ser excluída, porque pode acontecer, tá? Nunca mais eles vão te entender direito, mas é um negócio que você tem que escolher por você. É sustentar a culpa adulta, tá? A culpa de se priorizar, de sair do padrão antigo e sustentar ela através do tempo, tá? E criar essa nova postura. Porque como que você quer ser vista, meu bem? Uma mulher sobrecarregada e perdida? É fácil, já fui. Sobrecarregada e perdida. Agora eu estou assim, levemente sobrecarregada, mas encontrada. Estratégica. Sobrecarregada com estratégia. Sei que agora eu preciso fazer uma porrada de coisas para o negócio nascer. E aí daqui a pouco eu vou poder desfrutar. Entendeu o que é governo? Que gostoso, né? Que gostoso. Você quer ser vista como essa mulher sobrecarregada e perdida ou como alguém que sabe o que é e que se posiciona? Entendem? Vale a pena, turma, vale a pena. Tava falando, ontem mesmo estava atendendo uma das mentoradas e ela falou assim, Carol, segunda-feira fiquei tão mal, porque já bateu aquela depressão do domingo à noite, aí tem uns problemas lá com a família dela no Brasil, as coisas não tão boas e tal. Nossa, eu fiquei mal, me deu um jururu e eu converso isso com o marido, né? A partir do momento em que a gente decidiu fazer o que nos dava prazer na vida, que a gente acumulou as medidas de trabalho, a gente trabalhou com um monte de coisa que a gente não queria, que a gente detestava, mas a gente sabia que precisava passar por aquilo para estar aqui hoje. Sabe essa depressão do domingo? Chega domingo a gente tá assim, ó. Amanhã tem tanta coisa para fazer, vou fazer aquilo, vou atender tal pessoa e já vou correr para gravar aquelas coisas. É ânimo de viver. Vale a pena, gente, vale a pena. Tá? Então, qual é a postura, qual é o lugar que você quer assumir na sua vida e dar espaço à felicidade? Você quer ser a rainha da tua vida ou você quer ser a súdita das expectativas dos outros? Quem você quer ser? Tem que decidir para começar a fazer alguma coisa diferente, tá? Então vamos lá. Muitas de nós tivemos um modelo de mulher dentro da nossa família que não sabia governar a própria vida, que não era realmente feliz.
tá? As nossas mães, avós, bisavós, elas estavam muito ocupadas sobrevivendo. Muitas vezes, tá? E a gente tem a oportunidade de fazer diferente. A sobrevivência, a minha família já passou, eu posso fazer algo mais. Esse é o segredo, tá? E a gente não precisa fazer isso sozinha, porque como eu disse, a gente precisa encontrar os pontos cegos, a gente não consegue, tá? A gente pode chegar muito perto deles, a gente vai descobrindo estuda muito, lê livros, conversa com as pessoas, passa... E a gente vai encontrando com eles, mas quando você se dedica a isso dentro de um processo terapêutico, com alguém estudado, preparado para olhar e falar assim, meu amor, olha aqui, é isso, tá? As coisas fluem mais rápido, é uma ponte, é um acelerador, tá? Porque você vai economizar tempo, dinheiro, energia para chegar logo num resultado. Então, se você sente que precisa dessa transformação, se você quer aprender a governar a sua vida e parar de se sabotar, meu amorzinho, vem comigo para a mentoria, tá? A nossa primeira mentoria, o primeiro lugar onde você passa comigo é a mentoria de estrutura sistêmica, porque a gente vai olhar as bases. Quais são as lealdades que eu estou seguindo? Quais são os padrões que eu fui criada? A minha identidade se formou nos padrões da minha família? Como isso me influencia? Vou olhar tintim por tintim da tua vida. Pra falar assim, amor, é isso. Vou te mostrar a sua genealogia completa, assim. A gente faz o geneagrama, tá? A árvore genealógica, toda detalhada com relação ao problema que você vive. E a hora que a gente encara aquilo montado, faz assim, ó. Ela é gráfica, é visual. A gente olha e faz... Só podia ser isso. É muito lindo esse momento. E aí, a partir daí, começar a construir uma nova identidade mais madura e mais responsável pelo próprio destino, entende? Rainhas do próprio destino mesmo, tá? Significa que em 2 meses você vai estar lá já na outra galacta, com o seu... Galacta é o marido que fala. Na outra galáxia... já no seu grande reinado? Não. 2 meses, que é o tempo de uma mentoria, é o quê? Os primeiros passos. Mas eu te garanto o quê? É a última vez que você começa. Entendeu a força disso? É a última vez que você vai começar a olhar para a sua autossabotagem. Porque daí você vai saber de onde esse troço vem. Entendeu? Você não dá para sair de uma mentoria de 2 meses com o olhar sistêmico sendo a mesma pessoa. Por isso que eu digo que é a última vez que você começa. A raiz vai ser vista. E a partir daí você consegue desenvolver. Então eu dou com você os primeiros passos, tá? E daí para quem quer seguir adiante, a gente tem a mentoria avançada, tá? Que é o Potência Sistêmica, a mentoria de Potência Sistêmica. Porque daí você já entendeu quais são as bases, já tomou as rédeas da própria vida. Pode ser que o seu processo ainda esteja encaminhando, mas a gente faz o quê? Expandir. O que mais cabe? O que mais eu posso ser feliz? O que mais eu posso conquistar? O que mais? O que mais? Se abrir para o mais é o momento de se tornar um bora lá, tá bom? É isso, começar a cultivar o bora lá dentro. Daí essas são 4 meses. Mas depois de passar por um processo de 6, minha filha, não será a mesma, tá bom? Vale a pena, turma. Quem quiser, tô sempre aqui à disposição. Manda aqui nos comentários, eu salvo a aula. Bota lá um eu quero, sempre que tiver um eu quero, eu vou falar com você, tá bom? Explicar como funciona a mentoria e de toda forma, o link na bio tem todos os tipos de processos que eu posso te auxiliar, tá? As sessões dos processos, tá bom, turma? E aí, as meninas que não sabiam o que fazer, como parar de se autossabotar a felicidade, estão satisfeitas? Era isso que vocês esperavam ouvir ou passei dos limites? Não é? Porque passar dos limites é o que eu gosto. Pra falar o que vocês já sabem, não precisava vir aqui, né? Que vocês já sabem, é aí que tá o jogo, né? O que a gente já viu não funcionou. Se tivesse funcionado, a gente não tava aqui. Então eu preciso trazer sempre o quê? Um a mais. Mais profundo extra. Tá bom, turma? Obrigada, obrigada. Ah, olha, aliás, por falar na rainha, ó. Tá vendo aqui o quê? De copas. Isso daqui é homenagem à minha mãe e às minhas avós, que eu falo que elas são rainhas e governaram a nossa vida, né? Construíram a nossa família pelo amor. Por isso que eu coloquei a rainha de copas. Que é um governo por meio do amor. Isso aqui é muito importante pra mim, porque é um lembrete de que eu quero ser como elas. Não é? Somos todas. É o que queremos, ser rainhas de copas. Vamos comigo, mulherada? Ai, fiquei até emocionada. Turma, boa quinta pra vocês. Quase meio-dia aqui. Vamos seguir para os atendimentos da tarde. Tchau, turma. Obrigada pela aula. Tchau.